Opa, tudo bom? Você está no canal Musicalmente Falando, projeto idealizado por Davi Nóbrega, que tem como objetivo falar sobre música de forma simples, didática e descontraída. No último vídeo, postado na quarta-feira, no último e primeiro vídeo, né? Tem uma ambiguidade aí. Foi debatida a discografia dos Beatles ao lado de Cauã, mas hoje vai ser um pouco diferente. Estou sozinho e não vou debater uma discografia, mas sim dar uma lista com aqueles que são, para mim, os cinco melhores álbuns para ser introduzida a cantoria de viola, que é um elemento fundamental na matriz cultural do Nordeste, que por algum motivo tem sido ignorada solenemente ultimamente. Esse vídeo é a megalomania à parte. É a minha contribuição para que a cantoria de viola seja melhor conhecida dentro dos seus aspectos. Então, eu selecionei cinco álbuns e que estarão listados em critério temporal, ou seja, do mais antigo ao mais recente, e que cada um, por sua razão, é importante e deve ser ouvido por todos aqueles que apreciam a cantoria de viola. Essa seleção ela não é aleatória, é baseada em diversos álbuns que foram ouvidos, não são necessariamente os melhores que eu ouvi, mas são os que representam mais o pioneirismo e o ponto de partida que se deve dar quando se quer começar a ouvir cantoria de repente. Então, o primeiro álbum que eu vou falar é o Violeiros, de Zé Vicente da Paraíba, José Aristo dos Santos, lançado em 1964 pela gravadora Rolling Bleach. Eu escolhi esse álbum para abrir a lista por um motivo bastante perceptível. Ele foi o primeiro álbum na gravação de repente no estúdio, ou seja, nunca havia sido produzido um álbum que tivesse como temática a cantoria de repente, e este foi o primeiro. Então, a gente pode perceber isso pela própria distribuição das faixas. O álbum tem seis faixas, três no lado A e três no lado B, e todas elas não têm um nome exatamente, mas sim o nome da modalidade que está sendo cantada. A cantoria de repente ela é formada por diversas modalidades, e aqui se apresentam seis das principais. A primeira é o Morão Trocado, onde, como o nome sugere, os cantadores propõem trocas entre si e vão fazendo isso sucessivamente, onde um joga um verso e o outro joga outro, logo em sequência. Eu trouxe um trecho que diz: Eu dou viola em repente, tu dá repente em viola. Dou escola no aluno e o aluno na escola. Então, esse é um exemplo das trocas que estão no morão trocado, nessa modalidade. Na sequência, um martelo agalopado em formato de desafio, que é a junção de duas das modalidades que tem mais prestígio na cantoria. O desafio, por ser a modalidade mais famosa e requisitada até hoje, e o martelo agalopado, por ser a mais difícil, por ter um maior número de versos e, consequentemente, ser a mais difícil de cantar de improviso. Como eles estavam gravando, isso é algo que vai se repetir nos próximos álbuns, o martelo agalopado ele é mais bem explorado em discografia do que propriamente nas cantorias, porque os cantadores estavam no estúdio e tinham produzido essas letras, né? Nenhum álbum desses foi gravado de improviso, obviamente. Então, para exemplificar, eu trouxe um trecho onde o Zé Vicente da Paraíba fala o seguinte para o José Aristo dos Santos: Língua fina de cachorro lambeban, epidemia de arroz de cigano, conta velha atrasada todo ano, canjica de azeite de castanha. Cururu aleijado cheio de manha, panaresco de espinho de carrapicho, cafuçu, cabroche de cochicho, vingador de alguém que já morreu, tesoureiro do banco do Liseu, caco velho do diabo apanha lixo. Então, essa é a tônica do desafio e do formato de martelo galopado. A gente vê que é um verso muito maior, amplamente maior do que o anterior, e o desafio se denota justamente por essa ofensa direta ao outro cantador. A terceira faixa é o galope beira-mar, que se caracteriza por ser uma modalidade que tem uma síntese temática muito bem definida, que é a questão do mar, da praia, das atividades que eles desenvolvem, e ao fim os cantadores têm que terminar com o mar. Então, é explorado de diversas formas. Beira-mar, em 10 galope da beira do mar, ou até mesmo só a palavra mar, complementando versos anteriores. O trecho que eu escolhi diz que: Vê se o pescador pegar a jangada, na hora que chega se monta naquela, dizendo que a hora está muito bela, para a sua vida não falta mais nada. Para ele a boia já está preparada, por cima das águas ele pega a remar. Não está abarcando com seu lugar, às vezes sai de noite, volta no outro dia, muito satisfeito com a pescaria e os peixes que arruma na água do mar. Então a gente vê que não necessariamente houve a menção ao galope beira-mar, mas ao mar sempre tem que haver ao final dos versos. A quarta faixa é a Canta Alegre a Passarada quando chove no sertão, um mote.
que é a modalidade da cantoria, onde todos os versos se desenvolvem em torno de uma frase. Não é mais a síntese temática como no Galo à Beira-Mar. Veja bem, uma frase. E aqui a frase é canta alegre a passarada quando chove no sertão. Eu trouxe um verso para exemplificar isso que diz: começa um vento frio, aparecer num momento, as nuvens no firmamento parecem no desafio. Chove água no rio na mesma ocasião, passando do ribeirão é tudo que nos agrada. Canta alegre a passarada quando chove no sertão. Então você pode perceber que o verso inteiro ele se desenvolveu em torno de dizer ao final essa frase. A penúltima faixa, que dentro dos padrões da cantoria deveria ser a primeira, é uma sextilha, pois ela é a faixa que apresenta a maior liberdade dos cantadores e é uma modalidade que normalmente é cantada como uma espécie de aquecimento para as grandes cantorias. E o que se diz é o seguinte: sextilhas é a maior base de cantador de repente. É nela que se descobre um segredo diferente que existe no sertão, mimosa terra da gente. Então, os cantadores, por estarem envolvidos nessa missão de trazer uma exemplificação, uma demonstração mesmo do que era a cantoria, usaram a faixa para exemplificar o significado da cestilha. Por último, eles colocam uma modalidade muito comum à época, mas que tem caído em desuso, que é o moral de você cai, onde os versos eles são alternados, ou seja, um cantador ele declama um verso, o outro responde no mesmo momento, e a estrofe tem que terminar com você cai. Eu trouxe um trecho para exemplificar que diz: pretendo contar agora, sem terminar o pensamento, lá vai um, dois, três. Não deixe passar da hora, previna o seu instrumento, conte quatro, cinco, seis. Tem ideia no momento que a mesma me distrai. Você cai. Caio canta de improviso e acertando o juízo, se for por 10 pés lá vai. Então ela também funciona, mesmo que implicitamente, como um desafio, pois os cantadores eles vão se degladiando, ainda que de forma mais amena do que no desafio de martelar galopado. Próximo álbum é o Repentista, Gigantes do Improviso, de Otacílio Batista e Diniz Vitorino, lançado em 1973 pela Tropicana. Aqui, o álbum ele apresenta sua importância por ter sido gravado em um contexto em que Otacílio e Diniz tinham ido até São Paulo para fazer uma gravação para o programa Ensaio na TV Cultura. Então, eles estavam tendo espaço para divulgar do repente a nível nacional e aproveitaram essa viagem para gravar um LP em São Paulo. Ele também foi pioneiro, pois em 1973 foi apenas 9 anos depois do primeiro LP, então não era tão comum ainda que se fizessem discos de cantoria de viola. As faixas começam com a cestilha Exaltação ao Brasil, e tem como um trecho: Brasil, tu que recebestes Cabral nos seus verdes mares, rogo que estenda as cortinas na tela imensa dos ares, lençóis macios que envolvam nossos versos populares. Bem lírica, né? A cestilha ela tem essa característica bem lírica. Na sequência, eles fazem um desafio seguindo um pouco da tradição da cantoria de viola informal não gravada, começando pela cestilha e indo para um desafio, onde um deles diz: se um poeta repentista atacar-me em minha frente, vê o Tarsílio Batista vencê-lo na profissão, minha força é de Sansão, a coragem é de Saul, leste, oeste, norte, sul, domino tudo em quadrão. Então a gente tem, como o próprio nome sugere, uma modalidade em quadrão que deve terminar com a palavra. A próxima é mais um martelo agalopado, apelidado de desafio construtivo em martelo. Então, eles tinham reproduzido essa modalidade na TV Cultura e a trouxeram para o álbum com outra letra, e um desafio que é sublime. Eu acho que é simplesmente um dos melhores desafios gravados da TV Cultura, não deixa a desejar. E eu vou citar um dos versos de Otacílio que diz: eu não digo a ninguém que sou valente, vivo longe dos brutos desordeiros. Sei tratar muito bem meus companheiros, mas se um dia eu ficar de sangue quente, chegarei no inferno de repente. Faço o diabo chefão virar mulher. Mando logo amarrar Lucifer, solto a alma de ateus e de pagãos. Se o cão coxo cair em minhas mãos, só retorno com a vida se quiser. Ele tinha feito menções ao diabo também no ensaio. Tem um trecho que eu estou improvisando, eu não lembro, não estou com ele aqui, mas eu lembro que ele diz. eh, Esse homem, no dia que nasceu, o cachorro ladrou dando sinal. Duas mulheres morreram no hospital e o sol nas alturas se escondeu. Uma praga de mosca apareceu, o oceano parou o movimento. A lua deixou o firmamento e foi queixar-se afinal ao Padre Eterno e o diabo gritou lá do inferno. Foi Diniz que nasceu nesse momento. Então, existe essa exaltação, de certa forma,
a figura religiosa em detrimento do diabo, né? O Otacílio ele está cantando contra o Diniz e também cantando contra o diabo. A sequência traz uma das faixas que para mim é a mais complexa, que é o Beiramar escrevendo peixes em letras. Então eles fazem uma modalidade onde eles vão escrever diversos peixes com letras. Eu peguei um verso do Otacílio para exemplificar, onde ele diz: só na letra C tem carataí, tem muscaraúma, carpa, camarão, caçudo, candudo, carão, cação, carapiá, cabo, caravataí. Tem camurupim, sena, cangati, carapau, cavara, não quero deixar. O camuru é fácil pegar, carapau e a curimatã. Cabrinha, corvina, cará, curimã, só lá na letra C tem peixe no mar. Então a gente vê que a estrutura do galope beira-mar é a mesma, só que existe uma síntese temática da síntese temática. Além de estar falando sobre a atividade da pescaria, está se falando também sobre os peixes. Posteriormente, tem um mote em 10, que é quando o sol da manhã beija as campinas, o sertão se desmancha em poesia. O mote, como eu já disse, é uma modalidade onde os versos se sustentam em uma frase, e aqui não é diferente. Eu peguei um trecho onde o Otacílio canta. Quando a lua se oculta atrás dos montes, vem o sol com seus raios despertando, como um olho de fogo incendiando, lindas vendas nos véus do horizonte. Espelho do céu retrata as fontes que se troçam lavando a penedia, vomitando na relva fresca e fria cachos belos de espuma cristalina. Quando o sol da manhã beija as campinas, o sertão se desmancha em poesia. A próxima letra é de mais um gênero que conta com a síntese temática, nesse caso, o Brasil da Cabana de Mãe Rita e Pai Tomás. Esse gênero ele surge muito com a eminência do fim da escravidão e a popularização das religiões de matriz africana no Brasil. Eu nem sei exatamente de qual religião se derivam esses personagens, essas figuras de Pai Tomás e Mãe Rita. Só que essa modalidade ela não se caracteriza exatamente por uma exaltação somente aos aspectos da religião de matriz africana, mas também ao Brasil em geral, principalmente aquele do período pós-colonial do final do século XIX. A gente pode ver isso no seguinte trecho. Brasa dos tristes mugidos do gado na mata escura, do vaqueiro que procura alguns bezerros perdidos, tem cozidos e vividos que os anos não trazem mais. Brasa dos canaviais, de Cantuta e Mazangana, é no Brasil da Cabana, de Manrita e Pai Tomás. Então descreve uma figura que ela é muito típica dos sertões no final do século XIX, no início do século XX, porque não até hoje, que é a figura do vaqueiro. A próxima faixa é um quadrão em 10. Aqui eles não cantam mais estrofes, mas cantam em versos alternados. Muito semelhante ao Morão de Você Cai, ao Morão Trocado. Então, se dá da seguinte forma. O Tarcísio canta, eu vou cantar diferente, e o Diniz canta, eu vou da mesma maneira, subindo a mesma ladeira, olhando o mesmo batente. Eu não temo ao sol quente, e nem eu ao trovão. Eu sou filho do sertão, eu vim do Cariri. Porém, me respeita aqui, lá se vão 10 a quadrão. Esse último verso cantam os dois juntos, né? A próxima é a poesia, que não está em nenhuma modalidade, mas é o Cantador de Meia Tigela, onde os dois cantadores cantam estrofes que satirizam um cantador ruim. Eu trouxe um trecho cantado pelo Tarsílio, onde ele diz: Cantador meia tigela, figura de papelão, abandone a profissão, vá para carta do ABC ou vá para São Paulo limpar tronco de café. Tanto inchado de jacaré, esperando por você, esperando por você, esperando por você. Eles repetem, cantando em uníssono. Por fim, para fechar esse álbum, tem uma gemedeira, que é um gênero que não conta com a síntese temática, mas que os versos se baseiam em uma frase, que é ai, ai, ui, ui. Existem diversas formas de finalizar essa frase, pode ser com ai, ai, ui, ui, tem que vir na gemedeira, ai, ai, ui, ui, gemer de dois é assim, como foi feito posteriormente. Aqui eles fazem com uma rima no final, não necessariamente remetendo à gemedeira. O Otacílio canta, vamos, Diniz Vitorino, que o Otacílio Batista. Nessa viola querida, não rejeita entrevista. E para cantar gemendo, ai, ai, ui, ui, eu fui, sou repentista. Ótimo álbum, sintetizando por ser um dos primeiros que saiu a nível nacional, onde a cultura da cantoria de viola já estava divulgada, e por mostrar algumas modalidades que ainda não tinham sido exploradas, em especial o quadrão em 10 e o Brasil da Cabana de Manrito e Pai Tomás. Próximo álbum, eu falei que tinha favorito, e é esse. Violas de Ouro, de Vanildo Villanova e Geraldo Amância, de 1976, da gravadora Music-Hall. Eu escolhi esse álbum porque ele é o primeiro álbum de Ivanildo Villanova, considerado o melhor cantador contemporâneo, e Geraldo Amâncio, que na época também tinha o status de promessa no mundo da cantoria. É o primeiro LP dos dois e para mim também é a obra-prima. Ele é o álbum que tem a melhor qualidade de som
da gravadora mesmo. E liricamente é o mais forte de todos. As letras elas são muito poéticas, não são só versos que procuram metrificar-se, elas são muito bonitas. Tem uma junção dos elementos bucólicos de Geraldo Amâncio, que era um homem de campo, e dos elementos urbanos de Ivanildo Vila-Nova, que foi estudante de Direito, inclusive esteve na URN, né, atual UEPB, onde também faz Direito. É uma honra estar no mesmo lugar em que esteve um dia Ivanildo Vila-Nova. E a sinergia entre os dois é muito visível, né? A gente tem as faixas divididas quase de forma igual, onde em parte delas Geraldo Amâncio está cantando sobre o sertão, sobre figuras populares, e na outra parte, Ivanildo Vila-Nova está cantando sobre a história do Brasil, sobre elementos da civilização e da modernidade que ainda não tinham sido acessados pela maior parte das pessoas no campo. As faixas incluem Deus, o Homem e a Natureza, uma cestilha belíssima. Eu escolhi um trecho para mostrar, onde o Geraldo diz: Sinto a aurora brotar no formato de miragem. Em cada curva da estrada há um leque de paisagem, abanando as tranças verdes do cabelo da folhagem. A poesia é muito marcante nesse álbum. Na seguinte música, eles prestam homenagem a Frei Damião, em um mote chamado Mensageiro da Fé, onde eles cantam: O seu sermão só afeta as almas sem piedade, porque condena a vaidade da nossa época inquieta. É o perfeito profeta dessa nossa geração, pois tem a têmpera de João, Pedro, Tiago e José, o mensageiro da fé, o nosso Frei Damião. Eu chuto que essa canção teve principalmente a influência do Geraldo, porque ela trata de um elemento muito presente até hoje da cultura nordestina, que é Frei Damião, Frei Damião de Bolzano, um italiano radicado no Brasil, especialmente em Recife, que é uma figura folclórica e digna de adoração pela comunidade católica do Brasil, principalmente do Nordeste. Na seguinte faixa é um galope beira-mar que foge, pela primeira vez, da síntese temática. Não mais está relacionado ao mar, mas aqui ele existe apenas como modalidade em uma faixa que o nome é Turismo pelo Brasil, onde, dentro da modalidade, Geraldo e Ivanildo falam sobre cada um dos estados e o Distrito Federal. Eu acho que é uma demonstração de conhecimento abissal, e eu, por ser suspeito a falar, escolhi o verso em que Geraldo fala do Rio Grande do Norte, onde ele diz: Rio Grande do Norte, Porto de Macau, Lagosta Salina, Rio Porto Tegipe, Coais Novos tem Xelite e Rubi, Mossoró tem Poço, Praia de Tibau, Forte dos Reis Magos em Alto Grau, Barreira do Inferno, Torre de Radar. Corre em suas veias sangue potiguar e exporta seu rico algodão mocó, característico do meu seridó, nos 10 de galope da beira do mar. Eles fazem isso com todos os outros estados. É uma faixa, ela é um pouco grande, mas que traz a demonstração clara de conhecimento que a dupla tinha. Era uma dupla muito intelectual, pode ser refletido na cantoria deles até hoje, onde são dois senhores com mais de 80 anos, muito atualizados de tudo que acontece. Já estive em cantorias com Ivanildo, já estive em cantorias com Geraldo, e a percepção de mundo deles não se alterou, muito pelo contrário, são extremamente inteligentes, são homens realmente que estão à frente do seu tempo, ainda estão à frente da atualidade. A próxima faixa é a vida de cada um, onde a dupla ela compara os anseios do poeta repentista ao de outros ofícios, de outras profissões. Muito lírica, musicalmente muito bonita, e tem versos que nos fazem de fato refletir sobre a volatilidade das coisas, ou como as coisas elas podem mudar rápido. Eu escolhi um trecho em que o Geraldo canta: Dentro da área pequena, quando o azar lhe envenena, se erra o povo condena, poeta como goleiro. Sendo novo ou veterano, se acertar é gênio humano, se errar perdeu o ano, cantando o quadrão mineiro. Diz tudo, né? Por si só, como as pessoas elas parecem estar imunes a erros, as pessoas não podem errar, e aqui eles fazem essa crítica, né? De maneira bastante acertada. A próxima é um martelo agalopado, que agora, diferente dos anteriores, não vem em formato de desafio, mas é o sertão em carne e alma, uma descrição da vida do sertanejo e dos elementos que permeiam a sua realidade, feita em martelo agalopado. Eu escolhi um trecho de Geraldo Amâncio, onde ele diz que a riqueza do pobre nunca passa de um pote que mata a sua sede, um enxado no pé de uma parede e dois chapéus, um de palha e outro de massa. Um cambito tingido de fumaça, uns 10 filhos que têm sua aparência. Uma esposa que é mãe da paciência, se sofreu chorar não se maldiz, e ele às vezes é muito mais feliz do que o rico ladrão de consciência. Eu acho esse trecho em especial dessa faixa espetacular, para mim é um dos pontos altos do álbum. O Geraldo ele sintetiza muito bem o que é o homem sertanejo, que
sofrido, o herói da agricultura, da pequena agricultura, não do latifúndio, que está constantemente lutando pela subsistência de sua família, muitas vezes uma família numerosa, mas que também é responsável por trazer a sua felicidade. Então, na próxima eles quebram esse clima de poesia, uma faixa bastante bem-humorada, que é um morão voltado, deu tudo ao contrário, onde eles fazem justamente um contraponto. Ele funciona como morão trocado em termos de estrutura, mas aqui a síntese temática é o contraponto. Vou recitar um trecho do Ivanildo Vila-Nova, onde ele diz: Jogando na loteria, e o Geraldo responde: 13 pontos acertei. 1,5 milhão ganhei, que fabulosa quantia. Quando for um belo dia, quise terá 1 milhão. Comprei um cheque ao ladrão, sem fundo e falsificado. Assim é Mourão voltado, assim é voltar Mourão, sem fundo e falsificado. Assim é Mourão voltado, assim é voltar Mourão. Também se caracteriza por serem versos alternados, não estrofes alternadas, o que exige ainda mais, principalmente a caráter de improvisação, o raciocínio rápido dos cantadores. A próxima é Revoltas Brasileiras, que é cantada na modalidade Brasil de Pai Tomás. Se na anterior a gente tinha Na Cabana de Mãe Rita e Pai João, aqui a mentalidade, ela tem o mesmo direcionamento, falando sobre o Brasil principalmente pós-colonial, no século XIX, após a abolição da escravatura, condensando também as figuras das matrizes de religião africana. Aqui, eles falam, como o nome sugere, em diversas revoltas brasileiras, eu escolhi um trecho onde o Geraldo canta. Causou surpresa, Pernambuco viu o saque, a invasão do ataque da grande esquadra holandesa. Fortaleza do seu povo independente, expulsou heroicamente o estrangeiro voraz, no tempo de Pai Tomás, Preto Velho e Pai Vicente. Como pode ser visto, é uma referência à insurreição pernambucana. Nessa música tem referências à Revolta de Canudos, à Guerra do Farroupilha, entre outros que marcaram o século XIX no Brasil. Por último, a canção Giro pelo Mundo é um gabinete, gênero bastante desconhecido e que tem como síntese temática viagens em geral. Aqui eu peguei um trecho do Ivanildo que ele está falando sobre Portugal. Eles falam sobre diversos outros países, do Oriente Médio, Japão, da América do Sul, mas eu peguei o trecho do Ivanildo falando sobre Portugal, onde ele diz: Visitando Portugal, Coimbra, Ponta Delgada, Corvilhã, Porto e Almada, Guimarães, Braga e Pombal. Em Lisboa, capital, Barreiros e Santarém. E aí vem o grande momento que é o gabinete, onde ele diz: Eu comprei um cartão para viajar no trem, sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem, nem vem, nem vai, nem vai, nem vem. Se quiser aprender, cante assim também. Torre alta é minarete, quem não cantar gabinete não é cantor para ninguém. É interessante que era uma modalidade que estava entrando em desuso e eles, espertamente, como conhecedores da modalidade, incluíram ela no álbum por saber que seria uma adição realmente diferente, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal. O próximo álbum é o Acelerando as Áreas do Juízo, de Pinto do Monteiro e Zé Pequeno. É, esse álbum ele não é de 1973, eu cometi um erro, vou editar isso agora. Esse álbum ele é de 1978, tá certo? Ele, eu nem sei porque eu coloquei 73, enfim, foi um erro e relevem esse erro, por favor. Ele é importante porque é o primeiro e único registro de Pinto do Monteiro, considerado amplamente o maior cantador de todos os tempos, em um álbum gravado quando ele já tinha, pasmem, 83 anos. Aqui, o Zé Pequeno se propõe a ser o coadjuvante do velho Pinto e eles trazem uma obra-prima em diversos temas. A qualidade da gravação não é da melhor, mas a gente pode ver o raciocínio rápido de Pinto e um Zé Pequeno que não tem nenhum problema em ser o seu coadjuvante. A gente está falando de um cara que ele foi chamado para cantar para Eurico Gaspar Dutra, ex-presidente do Brasil, para Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, e que elevou o patamar da cantoria. Ele foi da era da profissionalização. Foi um dos primeiros cantadores a largar o emprego de fato. Pinto havia sido policial, havia vendido cuscuz, havia sido enfermeiro. Ele larga todos esses ofícios para viver da cantoria. Então, ele foi revolucionário também nesse aspecto. As faixas, a gente tem uma cestilha, um beira-mar, um mote, o Frei Damião padroeiro do Nordeste, uma gemedeira e uma canção muito bonita, que é Vida de Pinto em Poesia, que é para mim a melhor do álbum, uma canção de 9 minutos, onde Pedro Monteiro ele fala sobre a sua vida, a sua infância,
de maneira magistral, principalmente sobre como as coisas elas mudaram, né? Ele faz muito esse contraponto entre o passado e o presente da época, como era um idoso no final da vida, demonstrando seus anseios, eu acho isso muito legal. E um desafio de 12 minutos, onde o Pinto e o Zé Pequeno fazem ataques um ao outro. O Zé Pequeno muito focado na idade e na velhice, né? Pinto do Monteiro está ficando senil e Pinto focado na capacidade de raciocínio de Zé Pequeno, coisas que obviamente não demonstravam o sentimento que havia entre os cantadores de fato, apenas serviam como uma forma de entreter ao seu público, pois o Zé Pequeno ele demonstra um respeito absurdo pelo Pinto. A gente vê que a intenção era mesmo que ele fosse coadjuvante, ele não tem nenhum problema com esse papel, a foto da capa é de Pedro do Monteiro, e ele lida muito bem com isso, e não só lida muito bem, como faz Pedro do Monteiro sair de maior. O último álbum retoma Ivanildo Villa-Nova, dessa vez fazendo dupla com Severino Feitosa, no Cantadores de Hoje, de 1980. Eu destaco esse álbum por ele ser um dos que melhor integra elementos filosóficos e culturais à cantoria de viola. Então, aqui há a presença muitas vezes da história, da atualidade, não só do Nordeste, como do Brasil, além de ser um álbum repleto de críticas sociais, algo que era incomum para a época, tendo em vista a ditadura militar. Esse álbum, ele é o sucessor do Natureza em Festa, da mesma dupla, que já trazia algumas mudanças na forma como a cantoria apresentava seus temas, mas que isso foi potencializado e melhorado aqui. Entre as faixas nós temos Verdade, Somente a Verdade, uma cestilha que trata sobre temas filosóficos como a efemeridade da vida, das relações humanas, é, o Três Coisas de Todas as Coisas, um padrão perguntado, essa modalidade ainda não foi apresentada, então eu vou trazer um exemplo. Aqui se canta em versos alternados. Um cantador joga um verso e o outro responde, e se faz dessa maneira, com um perguntando e o outro respondendo. Então o Severino canta: Cite três antigos reis, o Ivanildo responde: Kelps, Kefren e Miquerinos. Mais uma pergunta: três caudilhos genuínos, Peron, Vila e Juarez. Gigantes, me aponte três: Hércules, Tarzan e Sansão. Três nomes de projeção: Lorca, Neruda e Calado. A gente tem ainda uma oitava quadrão que o nome é Flora e Fauna. Um mote em 10 que é se caísse uma chuva de alimento, não encher a panela da pobreza. Um mote em 7 que é o morte não manda recado, bilhete nem telegrama. Uma gemedeira. Um mote que é a história fará sua homenagem à história de Antônio Conselheiro. Eu querendo também faço igualzinho a da Limeira, o mote seguinte. Um quadrão alagoano chamado Vultos do Brasil, onde se destacam diversas características do país, características geográficas, características sociais e aspectos que fazem os cantadores terem orgulho da sua terra e da história dela. E por último, uma canção magistralmente interpretada por Severino, que é a Flor do Mucambo, uma das canções mais populares, não só na voz dele, mas na voz de diversos outros cantadores. É isso. Eu espero que você, depois desse vídeo, se interesse mais pela cantoria de viola e escute pelo menos um desses álbuns. Vai ser uma experiência enriquecedora e vai servir como um bom norte para que você se aprofunde cada vez mais nesse grande aspecto cultural do nosso país e da nossa região. Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, deixa o like. Valeu.